Shabbat Shalom a todos. Nós estamos neste Shabbat estudando a Parashá Shelach Lecha. Essa Parashá se encontra em Números capítulo 13, do verso 1 ao capítulo 15, verso 41. A Haftará se encontra em Josué capítulo 2, do verso 1 ao verso 24. A Brit Hadashah se encontra em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19. E nós temos também Terrilim, de número 64, que corresponde a Parashá Shelach Lecha. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Protege minha vida do terrível inimigo. Esconde-me da conspiração dos maus e do montim dos malfeitores. Eles afiam sua língua como espada e atiram como flecha a palavra venenosa, para ferir o inocente às escondidas, para feri-lo de surpresa e sem risco. Eles se fortalecem com seu projeto maligno, calculam como esconder armadilhas, pensando, quem vai descobrir? Inventam crimes e ocultam seus intentos, porque sua mente e coração não têm fundo. Deus, porém, atira as flechas contra eles e ficam feridos de surpresa. Sua própria língua os leva à ruína, e quem os vê balança a cabeça. Então, todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus e medita em suas obras. O justo se alegra com o eterno e nele se abriga, e os retos de coração se felicitam. Terrilim 64, ele faz parte da Parashá Shelach Lecha, e é dito que o inimigo, ou os inimigos, eles têm conspirado e se levantado contra os santos, os justos, Tzadikim, Kadosh. Eles se levantam contra o povo de Deus. Eles se amontinam, se ajuntam, levantam uma grande assembleia. E a arma deles são a língua enganosa. E o Terrilim 64 diz que a palavra são palavras venenosas. São flechas com veneno que eles armam, escondem, geram armadilhas para que quando o justo passe, seja pego de surpresa. Eles fazem as escondidas, porque são filhos da noite, filhos da treva. Trevas pura está dentro do coração deles, na mente deles. E eles atiram contra os justos, contra os santos. Mas, Terrilim 64, o salmista Hameler, Davi, ele diz, cheio do Espírito do Eterno, que o próprio Eterno, na hora que eles vão lançar as flechas contra os justos, o Eterno lança primeiro uma seta e acaba com todos eles. E eles ficam feridos. E o Eterno, enchendo o rei Davi, ele diz em Terrilim 64 que o povo que usou a língua como arma são feridos por ela. Então, neste Shabat, toda palavra, toda situação de calúnia, murmuração, difamação, todos os tipos de relatos maldosos contra ti, contra a tua casa, não vão prosperar. Todos aqueles que
falaram, que se ajuntaram com outros, o Eterno vai lançar a seta dele contra eles. Todos verão que o nosso Deus é o Deus que nos vinga e que cuida de nós. E nós não iremos cair em nenhuma dessas tocaias, em nenhuma destas armadilhas. O próprio Eterno é quem protege os seus. Em nome de Yeshua, em qualquer situação de Lashon Hará, faça como Caleb, faça como Yehoshua, confiemos no Eterno, vamos nos abrigar no Eterno, porque o nosso coração só é feliz estando conectado em Hashem. A nossa mente só é blindada, protegida e guardada se estivermos conectados no fio azul. Parashá Shelach Lecha envia para você. Nós temos uma resposta com relação a este envio. Devarim, o capítulo 1, verso 22 e o verso 23. Lá nós temos a explicação deste enviar e por que enviar para você mesmo. Fica nítido que quem se aproxima de Moshe é o povo. Então o povo propõe para Moshe para enviar espias e o povo propõe até os lugares aonde eles deveriam passar. E no verso 23, nós vemos que Moshe, ele concorda com a proposta do seu povo. E nós vemos que, assim que eles voltam, o relato que é dado, 10 dos enviados fazem um relatório, a princípio, verdadeiro, mas eles colocam uma conclusão. E aí, eles usam palavras para manipular a mente e o coração do povo. E aí nós vemos, com relação à murmuração, que 4 parashot são mencionadas as questões de murmuração. A primeira, Berra aloterra. A segunda, Shelach Lecha. A terceira, Parashá Cora. E a quarta, a Parashá Hukat. Então nós vemos nessas 4 parashot a murmuração do povo. E a palavra murmuração, murmúrio, difamação e relato maldoso é a palavra dibat. Dibat. Então nós temos um Dalit, nós temos um Beit e nós temos um Tav. O Dalit, que significa, o seu significado, porta, Beit, casa e Tav, sinal. Então nós temos porta, casa e sinal. Neste exato momento, nós lembramos do Terrilim de número 119 e o verso 11, aonde é dito assim: no meu coração guardo, em tesouro, escondo a tua declaração, a tua Torá, para não pecar contra ti. O segredo para vencer o debate é colocar
um sinal na porta que protege a casa. Um sinal na porta da casa. Qual é esse sinal que eu tenho que colocar dentro do meu coração? Qual é o sinal que eu devo guardar, que eu devo esconder? É a Torá. A Torá é o antídoto para que eu não venha murmurar, difamar ou fazer um relato maldoso. É com a Torá dentro do coração, é isso que vai nos manter fora e longe da Lashon Hará. Então, juntando esses três símbolos, nós temos a seguinte expressão: existe um sinal na porta da casa. A casa que tem o sinal, o Tav, não murmura, não difama, e ali não há morte. O Senhor tem nos quatro cantos da terra pessoas na qual Ele mesmo colocou um sinal na porta da sua casa. Ele olha para o homem e para o homem que não segue e nem serve ao Eterno. Ele olha para o homem que tem a marca, e aí, com relação a esse que tem a marca, vida. Quanto àqueles que não têm a marca, morte. Por causa da murmuração, do relato maldoso, por causa da falta de emuná, por causa do relato de 10 tzadik, ou melhor, tzadikim, que se tornaram, pelos seus relatos, rechaim, lembrando que são pessoas elevadas, de alta classe, roche, cabeça, mas o relato mentiroso, manipulador, fez com que eles ficassem 40 anos vagando no deserto. E esse relato maldoso fez com que 600.000 israelitas falecessem no deserto. Apenas os dois que continuaram ainda com a sua fala, crendo, com a emuná verdadeira, e também fizeram ali uma contraproposta à Lashon Hará que estava sendo feita. Yehoshua e Caleb. Vale aqui ressaltar que Yehoshua e Caleb colocaram perante o povo toda uma antítese contra a tese levantada pelos 10. E aqui nós temos um ensinamento profundo, porque quando nos deparamos com situações aonde as pessoas levantam, falam Lashon Hará, eu não posso ficar calado e eu também não posso concordar com aquilo. Você, com um chamado de ser luz, temos que nos posicionar. Então, não existe um muro aonde eu fico no meio quietinho. Não. O meu silêncio, quando alguém levanta uma murmuração,
uma difamação, uma lashon hará, esse meu silêncio eu já estou somando com todos aqueles que estão ali falando e ouvindo. A nossa posição de pessoas elevadas é ir contra a lashon hará, ir contra a murmuração. E aí nós vemos um gesto belo que Caleb faz. E nós devemos imitar esse gesto de Caleb. O povo, após ouvir o relato dos 10, o povo ficou agitado, o povo ficou temeroso e levantaram um grande lamento. Então Caleb, vendo aquele barulho gerado pela mentira, ele começa agora a pedir o povo para silenciar. Houve um grande levante. Aquilo inflamou a massa. Mas Caleb, com as suas palavras e ações naquele exato momento, ele começa a pedir ao povo para ficar em silêncio. E é assim que ele consegue silenciar aquele alvoroço. E Yehoshua então começa a discursar, a argumentar contra a lashon hará, e ele demonstra como devemos agir com a emuná correta, com a emuná verdadeira. E nós devemos fazer, ora, as duas coisas: silenciar quando há um tumulto, quando há um alvoroço, e argumentar contra a mentira. Ser luz, ser sal, ser servo do Eterno é se posicionar contra as trevas. E nós vemos que por 10 vezes o povo entristeceu ao Eterno. Nós vemos nessa porção que 10 homens trouxeram também, vamos assim dizer, 10 relatos mentirosos, caluniosos. Um sustentou a mentira dita primeiro e foi fazendo o povo ficar alvoroçado. A primeira vez que o povo entristeceu o Eterno foi em Shemot, no capítulo 14, o verso 11 e 12. Depois foi em Shemot, capítulo 15, o verso 23. A terceira vez que eles entristeceram Adonai, Shemot, capítulo 16, verso 2. Quarta vez, Shemot, capítulo 16 e o verso 20. A quinta, Shemot 16, verso 27. A sexta vez, Shemot, capítulo 17 e o verso 1. A sétima vez, Shemot 32 e o verso 7. A oitava vez, Bamidbar, capítulo 11 e o verso 1. A nona, Bamidbar, 11 e o verso 4. E a pior de todas, Bamidbar, capítulo 13. Nós vemos que o povo testa, provoca, entristece ao Eterno.
E esses testes, essas provocações gerou morte. Então, nós temos que imitar Caleb, imitar Josué. Prestem atenção no que diz o Zohar Shelah 135b. Caleb e Yehoshua representam qualidades fundamentais para o progresso espiritual: fé e coragem. Caleb, ao silenciar o povo diante de Moisés, demonstra uma fé inabalável em Deus, enquanto Yehoshua exemplifica a coragem necessária para enfrentar os desafios e seguir em frente. A Cabala enfatiza que essas qualidades são essenciais para superar os obstáculos e alcançar a redenção pessoal. Fé e coragem. O Rav Shimon Bar Yochai diz assim no Zohar: os espiões são uma alegoria para os medos e dúvidas que habitam no coração do homem quando ele está prestes a entrar em um novo nível de santidade. Zohar Shelah 158a. O Arizal. A terra prometida é o estado final de retificação, onde a alma alcança seu máximo potencial e se une completamente ao divino. Etz Haim, Portal 50, capítulo 2. E Baal Hassulam e Yehudá Ashlag comenta assim: a história dos espiões nos ensina que o verdadeiro inimigo está dentro de nós, nas forças que nos desencorajam e nos afastam da fé, em nosso próprio poder espiritual. Introdução ao estudo das 10 Sefirot, item 18. O comentário de Rav Shimon Bar Yochai, onde ele fala que o fato dos espiões são uma alegoria para os medos e dúvidas, todos nós sabemos que o povo estava prestes a levantar, ou seja, a serem elevados para elevar. E nós já falamos sobre isso, já discussamos sobre isso. Todas as vezes que o povo toma, ou tem que tomar a decisão de levantar para ser elevado, levantar para ter um novo grau de espiritualidade, levantar para ser perfeito, para ser santo, quando nós tomamos a decisão de sermos pessoas melhores perante os olhos de Hashem, vem na hora situações de medo e de muita dúvida. E aonde que vem esses medos? E aonde que vem essas dúvidas? Aonde que elas querem ficar impregnadas? No coração. Por isso nós fizemos a primeira analogia da palavra dibat, e nós vimos lá a porta, a casa e o sinal, seria a porta do coração. Nós temos que ter um sinal na porta do nosso coração. E a resposta está em Terrilim 119:11, a Torá. É com a Torá que nós vamos vencer os medos e as dúvidas no plural. O meu retorno está relacionado ao mérito de duas mulheres, a Cristina, com a decisão forte
de carregar sobre os seus ombros questões pesadas. A Ana Célia, por suas frases fortes. Então eu peguei essas duas situações e tive que vencer as dúvidas e que vencer os medos. E eu louvo o Eterno pela vida das duas. Muitas frases também ditas por irmãos, frases inspiradas pelo Ruach HaKodesh, faz com que nós sejamos elevados. Então, o Rosh, o pastor, ele depende da congregação. E essa congregação tem que ser de pessoas elevadas, não de pessoas com debate, pessoas que entram na situação de murmúrio, de difamação e de relatos maldosos. Baal Hassulam e Yehudá Ashlag, quando ele diz que o verdadeiro inimigo está dentro de nós, nas forças que nos desencorajam e nos afastam da fé, nós devamos ter a marca, ter o sinal do Eterno para podermos vencer este inimigo que está dentro de nós. Todas essas forças contrárias, o irmão ouve a porção, o irmão ouve o estudo de terça-feira, o Eterno usa os líderes com a ministração para que haja uma revelação dentro da mente, dentro do coração. E todos esses ensinos e direções e instruções é para que o indivíduo seja encorajado a lutar e vencer tudo aquilo que afasta-o da fé em Hashem. Há pessoas que não acreditam no seu próprio potencial. Estão paradas, paralisadas, culpando o Hassatã, culpando os demônios. Na verdade, o que você precisa é de pegar essas instruções e colocá-las em prática. Nós vemos também nessa porção o Tzitzit e a gematria da palavra Tzitzit. Nós encontramos o número 600. E nós sabemos que são 8 fios e 5 nós. E a somatória de 600 mais 8 mais 5, nós nos deparamos com o número 613. Com estas mitzvot, esses 613 mitzvot, com o estudo, com a essência da lei, com a essência da Torá, de Yeshua HaMashiach, não tem medo, não tem dúvida, não tem desencorajamento e não tem nada que te afasta da fé. Quando nós olhamos também para o Tzitzit, nós vemos ali, o fio azul. E esse fio azul, para o messiânico, para o nazareno, é o fio que identifica Yeshua HaMashiach. E nós sabemos que o animal que era utilizado para fazer a coloração azul, ela acabou, porque o animal foi extinto.
E hoje eles continuam utilizando o tzitzit, mas com fio branco. E o fio branco, no caso deles, apontando para Yeshua, no caso, por ser um fio branco no meio dos outros, Yeshua é um desconhecido. Aqui vale mencionar que devamos agradecer o Eterno pela revelação de Yeshua HaMashiach. Há muitos que o reconheceram, que entenderam o fio azul, alcançaram bênçãos, maravilhas, sinais e prodígios. E hoje não estão mais conectados com o fio azul. Tiveram a revelação da graça, da salvação e negam o Ruach HaKodesh e negam esta revelação. E nós sabemos que uma vez que o Eterno nos marcou, que Ele nos selou, o que me tira da conexão é a blasfêmia. Então devamos ficar muito atentos. Porque essa porção, quando o assunto é tzitzit, para nós, Yeshua, ele é identificado no fio azul e é Yeshua que conecta o homem ao Eterno. Os céus, a terra aos céus. E somente ele consegue fazer isso. E é a Torá de Yeshua, as palavras de Yeshua, é que estão cravadas no nosso coração e na nossa mente. Por isso estamos conectados ao Eterno. E o tzitzit, além de fazer com que o homem lembre dos mandamentos para os praticar, ele também aponta para 8 situações na qual devamos prestar bastante atenção. Como houve, debate, murmuração, difamação, lashon hará, como houve nessa porção alguém quebrando o Shabat na frente de todos, catando ali lenha, como houve uma inflamação generalizada, o Eterno vai e dá este mandamento, essa mitzvah do tzitzit, para colocar nas vestes, para entender a conexão na qual nós devemos ter com ele e não cairmos nas armadilhas do debate, da murmuração, da lashon hará, para não cairmos em armadilhas no sentido de negarmos a Torá com as nossas ações. Quais são as 8 áreas na qual o tzitzit ele vem para nos conectar com o Eterno, nos purificar, nos elevar? Nós ficamos santificados, elevados e nivelados com Hashem. E aí, o primeiro são os ouvidos, o segundo, o olho, o terceiro é a boca, o quarto é o nariz, o quinto são as mãos, o sexto, os pés, o sétimo, as genitais e o oitavo, o coração.
O nosso coração deve ser santificado, nivelado e ele tem que estar elevado. Uma vez que é ele que bombeia sangue para todo o corpo, então procede dele a vida. O que sai na minha boca, meu coração está cheio. Se sai murmuração, se sai difamação, se sai relato maldoso de meus lábios, é porque é disto que o meu coração está cheio. E aí, o tzitzit, o fio azul que é Yeshua, eu estou desconectado dele. E aí é simples para saber se a pessoa está conectada em Yeshua ou não. Esta porção fala que somente 2 adentraram. E nós sabemos que, na época, eles estavam com aproximadamente 20 anos. Mais os 40 anos que o Eterno falou que eles iriam ficar vagando, a grande maioria estava com 60 anos. E essa grande maioria, de 60 anos, somente 2 escaparam e adentraram na terra. Os outros 600 mil faleceram. 600 mil, risca-se todos os zeros, ficou o número 6. 60 anos somando 20 anos, mais os 40 anos vagando, tira o zero, fica novamente o número 6. O que eleva um número 6? O que eleva o homem, Uma vez que o homem é representado pelo número 6. O que eleva o homem é a Torá. O que eleva o homem é a palavra que sai da boca de Hashem. E é nisto que nós devamos concentrar. E fechando, apesar de Deus ter fixado leis naturais, as espirituais são muito mais fortes. Deste modo, para aqueles que se elevaram e se santificaram, as leis materiais não funcionam como para os outros. A conclusão é que o indivíduo deve se esforçar para se afastar das más características e da visão materialista. A conclusão é que o indivíduo deve se esforçar para se afastar das más características. É muito interessante que na Parashá Shelá há um comentário dizendo que eu tenho que me esforçar para afastar destas más características. E por que é interessante isso? Porque o Roche, nosso pastor Gerson Barros, tem nos ensinado Midot, Sar, todas as terças-feiras. Que o Eterno venha abençoá-lo e guardá-lo. Este ensino que ele nos traz é para que nós possamos afastar da visão materialista, do egocentrismo e sermos elevados. Continuando aqui então, seu modo de ver e de ser visto pelos outros se manterá claro e nítido. Ele terá o mérito de se elevar acima dos limites materiais e de se ligar a Deus constantemente. O estudo de terça-feira, todos esses últimos estudos do Roche Gerson Barros, está linkado na Parashá Shelach Lecha. O nosso Roche está agindo como Caleb e como Yehoshua.
em nossa era. Então, todo o estudo de cada aliote nessa semana, mais essa conclusão deste Shabat, mas todos os estudos dados na terça-feira, de Midot Tovot, de Mussar, estão interligadas. E isto não foi combinado. Isto é o Espírito de Hashem. A todos vocês, Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe e guarde cada um de vocês. Que o Eterno venha sobre cada um de vocês e abrir o entendimento. E que nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nariz, mãos, pés, genitais e o nosso coração, principalmente, sejam santificados, nivelados com o Eterno e elevados para a honra e para a glória de Hashem. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Yaeh Adonai panav elecha v'yiruneka. Issa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e na sua direção, e Ele lhe entregue e lhe dê a Shalom. Em nome de Yeshua, que o Shabbat Shalom, que o portal ou os portais desta porção, você possa passar por eles e ser elevado. Shabbat Shalom a todos.